Então vamos lá, pessoal, dar continuidade, né? Essa parte relativa aos cálculos, né, das curvas verticais. A gente viu um pouquinho da parte conceitual, né, das equações, e agora a gente precisa aplicar, né, para, de certa forma, assimilar melhor esses conhecimentos. Então, nossa primeira atividade é exatamente essa aqui, né? Calcular as altitudes. Nesse contexto aqui, a altitude, pessoal, ele está considerando que é em relação ao nível médio de um mar, por exemplo. Tá? Por isso que ele está utilizando o termo altitude. Então, a altitude dos grades abaixo, representado, que é exatamente isso aqui, ó. Percebam que a primeira representação é um grade reto, né? E depois você vai fazer as concordâncias, conforme a gente também viu lá com metodologia para elementos horizontais. Então vamos lá, representando o gauge abraço representado e o ponto mais alto ou mais baixo das curvas, considerando os raios mínimos de 700 metros para essa primeira curva vertical e 2.300 metros para a segunda curva vertical, né? Percebo que a primeira já vai te remeter a um formato côncavo, né? Perfeito? E a segunda a um formato convexo, né? Pelas próprias retas e inclinações você já é cometido a essa conclusão. E também pede, né, além das questões dos pontos, pede para você considerar uma distância de visibilidade parada de 100 metros, né? E os pontos principais recaindo em estacas inteiras, tá? Então, aquela questão de você trabalhar com estacas inteiras, ele está pedindo, inclusive, que você faça tal consideração ao resolver essa atividade aqui, né? Percebo que ele está entrando com uma definição de raio, né? E vocês podem até me perguntar, professor, onde que vai entrar raio nesse contexto? Você não falou nada de raio quando definiu os elementos da curva vertical. E realmente eu não falei, mas foi uma espécie de esquecimento mesmo, tá, pessoal? Só mostrando aqui a representação, já vou citar essa questão do raio, como ele se relaciona com os aspectos que eu apresentei anteriormente, mas já antecipando, né, a gente vai ter uma curva convexa, essa aqui, né, que é a segunda, e uma curva côncava, que seria a primeira, né? Sendo que a côncava, né, eu estou fazendo ela considerando que eu vou ter duas rampas de aclive, né? Que é uma daquelas situações que a gente viu na parte inicial da aula, certo? Então já estou representando ela aqui de forma esquemática. Já estou indicando os pontos notáveis, né? Ponto PC, ponto PT, agora com V, né? Além do ponto P e V, tanto considerando a curva 1 como considerando a curva 2. As informações do estaqueamento, considerando esse ponto aqui, ó, como ponto inicial, que ele chamou de PP, né? Inclusive tem uma altitude, engraçado, né? Que ele chama altitude aqui cota, né? Cota é em relação a uma referência arbitrária, mas vamos considerar que seja cota, tá? E essa cota desse ponto inicial, onde a minha estaca zero, é de 500 metros, em relação a uma referência que talvez seja inclusive o nível do mar. E lá eu vou ter no finalzinho do meu traçado, né, do meu traçado altimétrico, um ponto PF. Então já consegui visualizar aqui as imagens, né, e preciso explicar melhor essa questão dos raios. Como é que eu vou relacionar raio com essa questão da parábola? Não esquecendo, né, que a gente sempre está vendo em perfil, e meu carrinho, que é o carrinho da disciplina, está exatamente aí para mostrar isso. Então vamos tentar explicar melhor esse contexto de raio aí para vocês, aproveitando até essa atividade. Relação entre o comprimento da parábola L, né, que é o nosso L ou LC, LC quando a gente trata ele já em termos de projeto, e o raio instantâneo da parábola ou raio da curva vertical, que eu vou chamar de RV. Eles têm relação? Tem, tá, pessoal? A relação entre o comprimento e o raio instantâneo da parábola é representada pela seguinte equação. Esse comprimento L, que é a projeção, né, no eixo X do comprimento da minha parábola, ele é igual ao meu raio, certo? Da curva vertical. Isso daqui é um raio instantâneo. Isso acontece mesmo quando eu faço essa relação entre esses dois elementos geométricos, a curva e a parábola, tá? Então vai ser o produto do meu RV. Esse V tem a ver com a questão de ser uma curva vertical, né? Para não confundir com as curvas horizontais. Como também vai multiplicar pelo meu G, tá? O que é o G? É a diferença algébrica das rampas, né?
Eu não sei se eu deixei claro, mas quando eu falo algébrica, você automaticamente já está tirando a porcentagem. Então, pega o valor lá que tem, digamos, 2%, aí você vai colocar na equação como 0,02, tá? Sempre que eu falar algébrica é exatamente por isso. Até a unidade está tornando nítido essa questão aqui. Certo? Então tem relação, tá, pessoal? E a gente pode até conseguir entender isso melhor através dessas duas observações. Ó. A primeira, a parábola simples é uma curva muito próxima a uma circunferência, tá? Eu já estou considerando, inclusive, simetria aqui, tá? Por isso é muito usual referir-se ao RV, que é exatamente esse aqui, que é aquela informação que eu passei lá no comando da questão, referir-se ao RV, que é o menor raio instantâneo, tá, da parábola, como sendo o raio da curva vertical. Então seria exatamente aqui, ó. Eu tenho o segmento da parábola e nesse segmento aqui, ó, eu poderia dizer que esse RV ele se aproxima muito do formato da parábola. Ó. Percebo que realmente ele é, ó, literalmente ele fica em cima da mesma, né? Então por isso que a gente utiliza para fins de projetos também essa questão do RV e ele vai se relacionar dessa forma aqui, tá? Certo? Existe também uma outra observação, né? Aqui é mostrando que além do formato côncavo, eu posso ter a mesma análise considerando o formato convexo, tá? E uma outra observação é o valor de RV é definido a partir do uso de gabaritos. Isso era muito utilizado antigamente, né, na era antes dos softwares, né, que a gente tem hoje, de gabaritos especiais para curvas verticais. Os gabaritos especiais são colocados sobre os desenhos das rampas, né, que são os desenhos retos, e define o valor de RV de projeto da curva vertical. Então era muito comum, pessoal, principalmente antigamente, se você tem um pai engenheiro ou um amigo aí veterano aí na área de engenharia, né, você pode conversar com ele, né, e ele vai te mostrar que às vezes você fazia a linha reta no próprio papel, né, era tudo feito à mão antigamente, e você utilizava esses gabaritos aqui, ó, para fazer uma concordância, e esses gabaritos eles são segmentos circulares. E aí você utilizava o mesmo para tentar fazer esse casamento parábola e circunferência, tá? Então por isso que a gente costuma adotar, né, em alguns projetos até um valor de raio, desde que seja um raio instantâneo, tá? Ele não vai ser representativo de toda a parábola. Se a parábola for muito aberta, provavelmente só a parte mais central dela é que vai ter essa capacidade, né, de se coincidir com uma circunferência. Mas de forma geral, e num exemplo se aplica de alguma forma, né, eu posso utilizar essa relação aqui, já que foi informado o RV. Ela vai servir justamente para me verificar o meu L de projeto, né? Uma das verificações eu posso fazer através disso, inclusive eu consigo corrigir o meu raio se ele for insuficiente para garantir o L de projeto. Perfeito, pessoal? Acho que deu para entender que é possível fazer essa relação com o raio, né? Justamente devido a essas situações. Então vamos voltar aqui à nossa figura, né? Nosso problema, e vamos começar a resolver o mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos para o nosso quadro virtual, né, que é o MathCAD, certo? Eu já coloquei aqui a problemática, é exatamente o mesmo comando da questão, né? E aqui, para facilitar a nossa vida, eu já coloquei as equações que eu apresentei anteriormente para vocês lá na parte 1 dessa aula, né, desse vídeo. Correto? Então vamos lá, vamos começar a resolver a questão. O primeiro passo é colocar os dados, né, pessoal? Preciso informar aqui os dados, que foram exatamente quais. Vou colocar aqui em negrito, apenas para ficar mais nítido. E os dados foram os seguintes, tá? Ele me informou os raios, né? Eu vou chamar de R1 o raio da curva 1, que foi 700. Eu vou omitir o metro aqui devido àquela compatibilização de unidades, que a gente já sabe que as equações do DENIT trabalham com distâncias em metros, né, e velocidade em quilômetros por hora, por exemplo. Bem que nesse caso aqui nem velocidade foi informado, né? Então a gente vai trabalhar com questões geométricas. R2 vai ser igual a 2.300 metros, tá, pessoal? Vou omitir aqui, mas é metros. A distância de visibilidade de parada, que eu vou chamar de dp, que seria aquele S, mas aqui eu vou chamar de dp, é igual a 100 metros, certo? Ele me informou todas as inclinações, então, como são 3, eu vou criar um vetor.
Só para facilitar aqui. Então, primeiramente eu tenho que criar a variável, que eu vou chamar de i, tá? É importante a gente prescrever depois o que vai ser o g e o que vai ser o ΔI. Tem uma diferença aqui que eu vou explicar para vocês através desse exercício. Então, o i vai ser um vetor. Eu vou chamar de i1, vai ser 1%, tá? Eu vou colocar tudo 1 aqui e depois a gente faz essa adequação. O outro vai ser 8. Lembrando que eu tenho que considerar os sinais e o último vai ser menos 6, tá? Certo, pessoal? Então já está lançado aqui. Eu só vou mudar a origem do meu sistema para 1, porque eu quero que a minha primeira inclinação seja I1, a segunda I2, que seria 8, e a terceira menos 6%, tá? Então já está aí. Além disso, ele me informou as estacas dos pontos P e V1. Então eu vou chamar de E, P, V, I, aliás, ao contrário, P, V, I1. E essa estaca ela vai ser novamente representada através de um vetor, que seria uma estaca inteira, inclusive, né? Até porque ele pediu isso na resolução, tá? E também informou a estaca do outro ponto lá, PIV2, né? Aqui fica um 2. E aqui vai ser, em vez de 80, 110. 110 estacas em relação à origem, que é o ponto PP. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, a cota do ponto inicial aqui, né? A cota que eu vou chamar de C, né? Cota eu vou chamar sempre de C maiúsculo, tá? Cota de PP, posso colocar um underline aqui para facilitar, tá? É igual a 500, tá? Certo? Eu vou deixar 100 metros também, tá? Então a gente está trabalhando tanto com distâncias em metro, como também cotas em metros, tá? Ok? Acredito que agora todas as informações estão aqui. Vocês lembram, né, que o próximo passo, né, para calcular qualquer elemento, e aqui ele quer que você calcule as cotas, né? Nesse caso altitude, mas seriam cotas em relação à referência. E aí, o primeiro passo para fazer qualquer tipo de cálculo, né, que eu vou chamar inclusive de 1 aqui, é exatamente a gente, pessoal, obter, né, o L, né? Principalmente o LC, que seria o comprimento de projeto. Então, obter o LC de projeto. Vou apagar aqui os dados. Para obter o LC, eu preciso primeiro determinar qual seria o meu L mínimo, né? Já que o LC vai ser literalmente obtido através dele, certo? E a gente viu que para obter esse valor de L mínimo, né, que seria o menor comprimento, considerando a projeção, né, da curva vertical, eu preciso considerar aspectos relativos à visibilidade e, claro, considerar também aspectos geométricos, tá? Que a gente já mostrou na parte final. Existe também uma correlação com velocidade de projeto, né? 0,6 de VP, só que como ele não informou a classe da rodovia, né, eu não consigo fazer tal verificação. Então, eu vou considerar aspectos de visibilidade e aspectos geométricos, tá, pessoal? Então, o primeiro passo, né, para avaliar isso é justamente chegar a um valor daquele K. Vocês lembram do K? Para quem não lembra, né, pessoal, esse é um valor que vai multiplicar a minha variação de inclinação, tá? ΔI sempre vai ser a inclinação posterior, que nesse caso seria 8%, para a curva 1, né, menos a anterior, que seria 1%. O G é ao contrário, tá? O G seria 1% menos 8%. Já já a gente vai tornar essa diferença mais clara. Mas eu preciso obter um valor de K, né, que multiplicando essa variação de inclinação, né, I2 menos I1 vai me dar o valor de L mínimo. Só que esse K ele depende exatamente do formato da curva, né, se ela é côncava ou convexa, né, e se o veículo está dentro ou fora da curva, aquelas questões de visibilidade. Então eu posso dizer que esse K ele vai ser, aí já vou utilizar a própria programação, tá? É uma das formas de você resolver se. Aí eu vou colocar aqui delta, que seria essa variação aqui, ó. Delta símbolo, né? ΔI, tá? For maior que zero, tá, pessoal? Se ele for, a minha curva pessoal, vai ser, nesse caso aqui, ó, côncava, né? Perfeito? Então eu preciso entrar aqui exatamente com aquela distância de visibilidade, considerando o veículo dentro da curva, né, que é a situação mais desfavorável, para o caso de curvas côncavas.
E essa expressão a gente consegue, voltando lá ao nosso conteúdo, né? Obter dessa forma aqui. Cadê? O veículo tá aqui, ó. Tá dentro da curva, tá? Percebo que em relação ao vídeo eu até fiz uma modificação. Anteriormente você tinha aqui 0.0035, tá? Tava errado. Aqui você tem que entrar com 3,5, 3,5, tá? Faço essa correção, por favor. Eu até aproveito essa parte do vídeo para pedir. Eu já corrigi no material que eu vou disponibilizar para você. Então eu preciso, ó, implementar essa equação aqui, ó. Vou levar ela para lá. Deixar ela aqui do lado, né? E vou colocar ela exatamente aqui, ó. Certo? Onde K, pessoal, não é tudo, tá? K é exatamente essa constante aqui que vai multiplicar meu ΔI. Esse delta aqui é exatamente igual ao meu ΔI, tá? Então, eu vou colocar apenas essa parte que multiplica, que seria dp ao quadrado. Tudo isso dividido por 122 mais 3,5, tá? Corrigindo já, vezes o próprio dp. Pronto, certo? Então, seria a primeira condição aqui. E claro, né, como eu vou ter aqui uma curva convexa, né, eu preciso já entrar com a outra equação. Então, se não for isso, né, então eu posso colocar se não, que é o else, eu vou colocar outra equação. Então, eu volto lá para o meu material, agora eu vou sair das curvas côncavas e vou para as convexas. E está aqui, ó, considerando o veículo dentro da curva, que é a situação mais desfavorável para a visibilidade, ó, eu preciso colocar essa equação lá. Então, voltaremos aqui para o MathCAD. Já vou aproveitar a colinha aqui, né? E vou introduzir. Lembrando que apenas o K é exatamente esse termo aqui que multiplica, tá? Então, seria dp ao quadrado. Cadê o quadrado? Tá aqui. Dividido por 4,12, tá bom, pessoal? Certo? Está aí. Eu não defini ainda ΔI, vou definir, tá, pessoal? Mas já está a equação aí. O ΔI, eu posso definir aqui na frente, né? Ele vai ser, sempre que for ΔI, é sempre a posterior menos a anterior, tá? Então seria, no caso da curva 1, ó, I2 menos I1. Então vou colocar aqui, I2, aí tem que ser índice, tá, pessoal? Porque eu estou trabalhando com vetor, menos I, índice novamente, 1, tá? Certo? E aí vocês já sabem, né, que isso aqui vai dar positivo, né? Não é isso? Já que 8 menos 1 é 7. E se for positivo, ele vai usar essa primeira equação. Logo, meu K vai ser igual a 21,186, tá, pessoal? É uma constante, não tem unidade, certo? Volto a falar, pessoal, por que eu estou utilizando as equações e não estou utilizando essa tabela que eu pedi para vocês utilizarem, né, para essas situações? Cadê a nossa tabelinha? Que seria exatamente essa tabela aqui, pessoal. Demorou, mas eu encontrei, ó. Ele já pré-estabelece, né, o valor de K, só que para isso você precisaria ter a velocidade de projeto, que é uma informação que nós não temos, né, na questão. Então, não tendo a velocidade de projeto, você pode seguir as recomendações do DENIT, que é utilizar os critérios, né, para calcular as visibilidades, aqueles critérios que nós vimos aqui para a curva côncava e para curvas também convexas, tá? É por isso que eu estou fazendo uso de tais critérios, né, para obter aqui o valor de K. E foi exatamente obtido agora, tá? Perfeito? Então já obtemos o valor de K, né? E de posse do valor de K, a gente pode agora calcular, ó, o quê? O meu L mínimo, né? Então o meu L mínimo, ele vai ser igual ao meu K vezes a minha variação ΔI, que eu já vou copiar daqui. Ok? Logo, meu L mínimo será igual a 148,305 metros, tá? Vou colocar a observação aqui na forma de texto, que a gente está trabalhando em metros, tá? Já que todos os dados de entrada foram também em metros. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que o mínimo comprimento, projeção, né, necessária para me garantir questões de visibilidade. Ok? Bem, isso daqui é para visibilidade, eu vou até mudar aqui. Eu vou ter o L mínimo, só para colocar aqui
para fins de visibilidade. Aí fica melhor, né? Porque foi exatamente isso que nós calculamos. O item 2 vai ser obter agora esse L, né? Considerando as questões geométricas. Aí que vai entrar aquele raio, né? Obter o L mínimo para fins geométricos, tá? Geométricos. O que seria um fim geométrico é justamente verificar esses raios aqui que ele mandou, né? Se eu não estou com L, né, já que isso é mínimo, eu preciso ter um L que também atenda essa questão de raio mínimo que ele está pedindo, tá? Então, o que eu faço para obter esse L? Ó? Vou fazer uso dessa equação aqui, ó, tá bom? Então, meu L é mínimo, né, que seria 2, né, mas eu vou deixar aqui L mínimo, só para a gente ter uma ideia, né? Vai ser igual ao meu RV, só que aqui o meu RV vai ser igual ao meu R1, ó, que é o primeiro raio referente à curva 1, né? Vezes o ABS, que é o valor absoluto, ou módulo, né, de G, tá bom? G minúsculo aqui. Aqui ele está pensando que é gramas, né, porque eu ainda não atribuí o valor de G. G, pessoal, ele vai ser a diferença entre I1 menos I2. Ao contrário do I, onde você pega o posterior, né, menos o anterior, aqui você faz no encaminhamento da minha curva, né, do meu traçado. Então vai ser 1% menos 8%. Então vai ser I índice 1 menos, aí eu vou copiar aqui, ó. E índice 2, tá, pessoal? Opa, saiu errado aqui. Agora sim, tá? Essa variação, inclusive, pessoal, ela vai ser algébrica aqui, né? G vai ser igual a menos 7, tá? Certo, pessoal? Porque eu estou considerando exatamente I1 menos I2. Como é módulo aqui, esse sinal não vai interferir, né? E não, nem deve interferir. O meu L mínimo, ele vai ser igual a... tem uma questão aqui. Ele precisa entrar com um percentual, tá, pessoal? Aqui, ele tem que pegar isso aqui, ó, e colocar 1%. Senão vai dar um valor muito alto, tá? Por favor, corrijam isso. Então, seria equivalente a 49 metros, tá? Se não entrar aqui, porque ele precisa entrar de forma algébrica, né? Algébrica significa que eu tenho que multiplicar, aliás, dividir por 100%. Por isso que eu coloquei o percentual aqui. Ou poderia colocar aqui também, né? Então, acho que eu vou fazer até dessa forma, né? Para ficar melhor, já que ele vai ser sempre algébrico, né? Eu vou entrar já com o percentual aqui, que fica melhor. Aí eu considero 1% aqui do lado de fora, tá? Ele já vai me dar aqui em valores algébricos e não percentuais, que é o que a gente precisa. Então, ó, já temos o L mínimo para fins de visibilidade e o L mínimo para fins de geométricos, né? Que é exatamente avaliar esse raio mínimo. Né? Então, percebo que visibilidade requer um comprimento, né, maior do que o obtido para fins geométricos. Então, o que vai valer é esse aqui, tá, pessoal? Certo? Perfeito? Inclusive, eu consigo até, considerando um novo comprimento que a gente já vai obter, né, reprojetar o meu valor de R. Já que eu tenho R mínimo, né, eu tenho que ter qualquer valor de R acima do mesmo. Então, eu vou reprojetar ele. Mas vamos lá. Então, já obtemos aqui. E o próximo passo 3 é justamente agora pré-estabelecer o raio de projeto. Então, 3 é o LC, que a gente vai chamar de raio de projeto, né, para fim de projeto. Fica melhor dessa forma, tá bom? Então, ó, eu primeiro avaliei as condições mínimas de visibilidade geométricas e agora eu vou adotar o LC, já que eu conheço o meu valor mínimo. Dá um espaço aqui. Acho que eu vou já colocar aqui para baixo. E vamos calcular o mesmo, né? Lembrem que, para mim, ele recomenda, né, que os meus pontos notáveis eles caem em estacas inteiras. Então, eu preciso adotar um valor de LC que seja múltiplo de 20, né, para facilitar essa questão. Então, vamos fazer isso agora. Então, meu LC, pessoal, ele vai ser... Eu poderia até fazer algo mais automático, eu estava até pensando aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de L mínimo 2 e esse daqui é L mínimo 1, tá? Só para diferenciar. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Porque eu já quero fazer em função das características já escolher qual é o menor, né? Qual é o maior mínimo, né? Que vai ser o de projeto aqui. Então, já fiz a substituição aqui. Aqui eu preciso colocar 2.
Então, e aqui preciso colocar 1. Ele já vai corrigir isso aí. Então, o meu LC mínimo, pessoal, ele vai ser o maior valor, tá? Entre. Aí eu já vou tentar transformar isso em múltiplo de 8, tá, pessoal? Esse aqui é o pulo do gato. Então, eu posso dizer, eu vou truncar, tá? Para pegar a parte inteira, justamente para transformar em múltiplo, vai ser o trunque. Eu acho que aqui está ao contrário, né? Tem que inverter isso aqui. Aqui, na verdade, vai ser trunque, que eu vou truncar primeiro. Tirar essa parte aqui. Aí sim. Aí vem o máximo, né? Eu vou escolher o máximo valor entre L mínimo 1 e L mínimo 2, tá? Quero que ele faça automático, por isso que eu estou entrando com essa linguagem de programação. E isso tudo aqui, pessoal, eu vou ter que dividir por 20, né? Porque eu quero tirar a parte inteira disso. Então, eu vou fazer dividido por... Opa, se é o contrário. Fazer logo na marra. Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ficar 20, tá? Ele vai truncar exatamente, já considerando o múltiplo de 20, né? Aqui, certo? Isso daqui eu vou ter que somar com mais 1, né? E tudo isso daqui eu vou ter que multiplicar por 20. Isso daqui vai ser um parênteses vezes 20, tá? Ok? Eu acho que está exatamente do jeito que o povo gosta agora. Que vamos ver aqui, ó. A gente já sabe que aqui tem que ser 160, né? Bora ver se ele vai fazer correto aí. 160, né? Metros, então toda a nossa programaçãozinha para fazer automática, ela já escolheu entre L1 mínimo e L2 mínimo o valor que seja o maior, né, entre eles. E, claro, já transformar esse valor no múltiplo de 20, né? Porque eu preciso representar os pontos notáveis através de estacas inteiras, tá? Precisa fazer assim, professor? Não, pode fazer normalmente, né? Eu quis fazer só um plus para tentar fazer ele, que ele seja mais automático possível, porque eu posso ter uma outra questão em raios diferentes, e aí eu já posso ter, por exemplo, o inverso. Em vez de adotar o L mínimo 1, eu posso ter que adotar o L mínimo 2, tá? Então está aqui o meu LC, esse vai ser o meu comprimento, minha projeção, né, de comprimento da minha parábola, né, de projeto, né, e eu já posso até fazer a correção. Seria obter o LC e raio, né? Raio R, né? De projeto, né? Com relação àquela questão de relação parábola, né? Que seria o raio instantâneo. Instantâneo. De projeto, tá? E aí é fácil obter esse R, né? Ele nem pediu, mas eu estou fazendo aqui como plus. Vai ser esse LC dividido por G. Eu já posso dizer que meu R vai ser igual ao LC dividido por G. Logo, meu R em metros, né? Vai ser igual a... isso daqui tá dando, tem que ser ABS, né? Senão não vai. Conforme está na equação. Está em módulo, né? Então tem que ser módulo aqui também. Então já tem isso aqui. Isso nada mais é, pessoal. Se eu colocar para ele representar de forma decimal, né? Seria isso aqui em metros também. Certo? Não pediu, mas a gente já calcula. O MathCAD é bom para isso, né? O raio de projeto. Perceba que é um raio bem superior aos 700 metros, que foi o raio mínimo. Porque ele aumentou porque eu preciso garantir visibilidade na curva, né? E para garantir visibilidade eu preciso ter um LC mínimo disso, que eu transformei para 160 devido à questão de considerar pontos notáveis em estacas inteiras. Ok, pessoal? Tá claro até agora? Vamos seguir o barco aí. Então, o próximo passo, a gente pode já calcular as estacas, tá? E depois a gente vai para as cotas. Vamos primeiro calcular as estacas. Então, vou chamar aqui de item 4, né? E são as estacas dos pontos notáveis. Tá, pessoal? Notáveis. Quais são os pontos notáveis? Ó, da curva 1, a gente está tratando primeiramente da curva 1, ó. PCVI1, PIV1, essa já tem, tá fácil, né? E PTV1, tá, pessoal? Então vamos começar aqui pela estaca
Eu vou só representar a equação, mas já posso fazer de forma direta também. Vamos lá. Então, a estaca. Toda vez que tiver o Ezinho, você já sabe que é estaca, né? PCV1 vai ser igual. Aí tem que lembrar daquelas equações, e eu já trouxe elas para cá, ó. Vai ser igual a estaca do ponto P e V, que no caso é 1, menos LC sobre 2. Esse L é o L de projeto, então é LC sobre 2, transformado em estacas, tá? Então vai ser nada mais do que a estaca do meu ponto P e V1, né? Menos, eu vou chamar de estaca de LC2, tá? Esse 2 quer dizer que é dividido por 2, porque ele não vai aceitar a barra, certo? Essa aqui eu já tenho, ó, é uma informação do projeto, inclusive, ó, só que eu preciso transformar LC2 em estaca. E agora tá fácil, né? Porque eu conheço o valor de LC. Então, LC2 vai ser igual. Aí eu vou fazer aquele esqueminha de vetor, né? Para poder facilitar a nossa vida. Vai ser trunc, abre parênteses, LC dividido por 2, né? Tudo isso dividido por 20. Ok? Estou tirando a parte inteira, né? Do estaqueamento de LC sobre 2. E aqui embaixo eu vou ter LC sobre 2 dividido por 20, né? Aliás, não tem 20 aqui, né? É só LC sobre 2. Menos, né? Aí agora sim, trunc. Isso aqui tudo, ó. Se eu consigo copiar. Não, vou copiar tudo logo e colocar aqui. Só que isso eu vou multiplicar por 20, tá, pessoal? Fazendo já aquela conversãozinha que a gente precisa, né? Ele já vai determinar essa estaca aqui e eu posso dizer que a estaca do meu ponto notável PCV1, ela vai ser igual a 76 estacas e inteiras, do jeito que o povo gosta, tá? Que é exatamente da forma que foi solicitado na questão, tá? Essa é aquela transformação que já virou repetitiva, né? A gente fez muito na parte horizontal e estamos utilizando novamente nessa parte de concordância vertical, certo? Então já temos essa primeiro ponto notável. O segundo, pessoal, também é calculado em função de P e V, só que em vez de subtrair eu vou somar, né? Porque eu vou somar, ó, que eu estou depois dele, ó. Estou somando LC sobre 2 para cá, tá? Para obter essa estaca. Até uma questão, pessoal, até volta aqui para a parte teórica, tinha até esquecido de mostrar, né? Tinha até um errinho lá na apresentação, e eu vou aproveitar para corrigi-lo agora, que foi representação aqui, ó. Na verdade, o erro nem é conceitual, foi explicado correto, mas na hora de representar, né, eu falei para vocês que as estacas, né, elas são ao longo do eixo X, e são mesmo, tá? Mas fisicamente elas não vão estar alocadas aí, né? Elas vão estar alocadas, ó, lá em cima, tá, pessoal? Seria exatamente aqui, tá? Mas as distâncias que eu considero são ao longo do eixo X, tá? Então, corrijam, já está atualizado no slide, né? Mas o estaqueamento ele vai estar aqui em cima, só que as distâncias, ó, aqui eu tenho 20 metros, aqui eu vou ter 20 mais 20, 40, né? E até chegar lá no último ponto, tá? Certo, pessoal? Então, elas ficam lá em cima, mas as distâncias são aqui, ó. São essas projeções, da mesma forma que a gente avalia na hora de calcular o L, tá? Apenas corrigindo a parte teórica apresentada anteriormente. Então, voltando aqui para o MathCAD, né? Essa estaca eu já tenho, e eu já posso dizer de cara, né? E aqui é PT, né, pessoal? Certo? Senão vai estar errado. E é PT. Vou copiar aqui que é mais rápido. Vai ser igual a 84 estacas, né? Inteiras, novamente, conforme foi solicitado. Então, ó, em relação ao estaqueamento, eu já tenho, nem foi pedido estaqueamento, mas eu preciso do mesmo para fazer algumas comparações que eu quero mostrar para vocês, tá? Certo, pessoal? Então, curva 1, em termos de estaqueamento, está ok. E o próximo passo é calcular as cotas. Aí sim, já entra no que foi pedido na questão, né? Então, agora são as cotas dos pontos notáveis, tá? Certo? Vamos fazer uso novamente da equação, ela está aqui em cima, ó. Eu vou levar lá para baixo, só para facilitar a nossa vida.
Então eu já posso dizer, ó, cota, lembrando que eu estou avaliando agora o eixo vertical, né? Então a cota, que eu vou chamar de C, underline, do ponto PCV1, ela vai ser igual a cota do ponto PIV1, certo, pessoal? Menos I1, que é a inclinação do trecho 1. Nesse caso eu tenho que entrar aqui com o meu índice, né? Vezes LC, já é o de projeto, dividido por 2, tá, pessoal? Então, nessa equação, eu tenho I1, tenho LC dividido por 2, tá? E tenho também, ó, só não tenho, aliás, a cota do ponto PIV1, tá, pessoal? Eu preciso dessa informação e a gente já vai obter ela agora. Então, pessoal, para obter essa informação, eu posso fazer uso de geometria, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Eu preciso dessa cota aqui. Eu conheço a cota lá do meu ponto PP, né? E conheço a rampa, né? Que é 1%. Então, vocês concordam comigo? Se isso aqui é a rampa e ela estiver ali em forma trigonométrica a tangente seria o cateto oposto sobre o adjacente. Eu quero calcular o cateto oposto, que seria esse ΔH. Então, ΔH vai ser o quê? Vai ser a tangente, que seria 1%, né? Multiplicado por essa distância aqui, ó. E essa distância nada mais é do que a cota, a estaca, né, do ponto PIV1 menos a estaca do ponto PP. Como a origem está em PP, basicamente seria 80 vezes 20, né? Tá, pessoal? 80 vezes 20 porque eu tenho 80 estacas nessa projeção, considerando esse ponto aqui, ó. P... Aliás, daqui, ó, tô falando besteira, eu tô marcando esse, mas eu quero falar desse, tá? Então, PV1, essa distância daqui, ó, projeção dela até minha origem é 80 estacas, tá? Então, ó, é isso aqui que eu vou entrar como distância. Então, eu posso dizer matematicamente, né? Eu vou fazer aqui em cima para ele já considerar que a cota em metros, né? Meu vai ser igual a inclinação I1, índice 1, né? Já que eu trabalhei com vetor, vezes a distância, que seria o quê? 80 estacas, e eu vou transformar em metros aqui, tá, pessoal? Certo? Então, vou chamar de f de x, tá? Porque é a função de x mesmo, né? Vai ser igual a g. G já está em valor percentual, tá, pessoal? Já está aqui, ó, em valor percentual, então não precisa colocar o porcento. Dividido por 2 vezes LC, tá? Tudo isso vai multiplicar x elevado ao quadrado, tá bom? Já é a equação que eu poderia traçar ela. Mas o que interessa aqui é o que eu chamo de f, né? Que seria a flecha máxima, né? Ela vai ser igual, ó, voltando à equação, GL sobre 8. Então seria G vezes LC, né? Tudo isso dividido por 8. Logo F vai ser igual a menos 1,4 o quê? Metros, tá, pessoal? Esse é o valor da flecha, considerando o ponto máximo, né? No caso mínimo, né? Agora, né? Em relação à referência, tá? Ok? Isso aqui é interessante para... É o ponto mais baixo da curva, né? Ela estaria, em relação a ela, né? Em relação à linha reta, né? Menos 1,4 metros. A gente viu isso na parte lá teórica. Depois das flechas, pessoal, agora eu posso literalmente obter a equação que vai nos fornecer todos os pontos, né? Referente a cotas, né? Eu estou trabalhando no eixo Y, né? Para essa primeira curva, né? Que é justamente essa equação aqui, ó. Eu vou até levar lá para baixo, tá? Que ela vai fornecer aqui, ó, para qualquer valor de x, eu vou obter o valor da cota do ponto de interesse, tá? Então eu posso dizer que o meu item 7. Isso aqui é legal porque você entra com x referente ao valor da estaca, né, em metros, e obtém a cota da mesma. Então, ele chamou de cotas da curva 1, tá? Que é uma forma genérica. Eu vou chamar de uma função c, tá? C, e ela é função de x, tá bom? Vai ser igual a menos g, tudo isso dividido por 2 vezes LC, né? Isso aqui vai multiplicar x ao quadrado, mais i, índice 1,
Isso aqui eu vou ter que entrar em porcento, né, pessoal? Porque eu preciso entrar nela da forma algébrica, né? Então tem que entrar em porcento. Isso aqui vai multiplicar x, tá? Mas, claro, né? Eu vou considerar a cota do meu ponto PCV1. Eu chamei de C, underline, PCV1. Verifique isso aí. É, isso aí mesmo. Certo? Então tá aí a minha equação geral, né? Para cada ponto eu vou conseguir obter os valores de cotas dos mesmos, né, pessoal? É até interessante que nós podemos até utilizar essa função para representar a curva. E vamos tentar fazer isso aqui, ó. Toda vez que vocês quiserem representar um gráfico no Mathcad, tá? Vocês podem ir aqui em Insert, Input, né? Não é aqui, aliás. Plot, tá? Vocês vão na aba Plot, Insert Point, vou inserir um gráfico normal, plano, XY, tá? Esse daqui é meu eixo Y, né? Então vai ser C de X, vou plotar a função, e aqui vai ser X, tá? Agora já vai fazer aqui uma parábola, né? Só que eu preciso melhorar a sua representação gráfica, tá? Essa parábola, pessoal, ela vai iniciar, ó, no meu ponto PCV1, né? E vai concluir, né? Vai acabar ou vai terminar literalmente no ponto PTV1, como vocês já conhecem, né? Então ela aqui, ó, o meu primeiro ponto que eu vou ter, que eu vou chamar aqui a priori de 0, tá? Vai ser exatamente a origem, eu estou adotando a origem no meu sistema local, tá? Certo? Em relação à máxima, né, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, como máximo, o meu LC, tá? Que é exatamente o comprimento da mesma. Então aqui eu vou colocar 160, né? Que seria o valor da LC, para a gente ter ela em escala, tá bom? Certo. Então aqui tá legal, ela tá começando no 0, né? Esse 0 seria aquela estaca referente ao ponto PCV1, né? E ela está terminando aqui no LC, que seria em relação ao ponto PTV1, tá? Dá para melhorar isso aqui? Deixa eu ver. Acho que está basicamente representado. Por exemplo, no meu ponto 0, x0, tem que bater com a cota do meu ponto PCV1, né? Tem que dar isso aqui, ó. Senão não está correto. Vamos ver aí. Então, C de 0 vai ser igual a 515,2, então certinho. E da mesma forma, o meu C de LC, que seria lá o último ponto, ele tem que ser igual à cota do ponto PTV1. Ó, 522,4. Então tá certinho aqui, tá? E se eu quiser qualquer ponto, pessoal, referente a uma estaca, eu consigo jogar aqui, tá? Porque eu vou ter essa distância, considerando a minha origem em relação ao meu ponto PCV1, tá? Eu poderia considerar a origem lá em relação ao ponto PP, sim, tá? Mas aí eu preciso somar, então, as estacas, tá bom? Aí considerar que aqui é estaca 0 e vai. Eu consigo também fazer essa representação, tá? Mas aqui é só para mostrar, eu estou trabalhando com um sistema com duas curvas, né? Para a gente conseguir representar a mesma, né? Fica interessante a gente adotar a origem, né? Conforme eu falei na parte teórica, a partir do ponto PCV. Isso fica bem legal de você visualizar mesmo. Ó. Esse daqui seria o formato dela, literalmente, tá? Certo? Onde eu tenho as cotas aqui e aqui eu tenho as distâncias, considerando o 0 o meu ponto PCV. Ok, pessoal? Agora a gente precisa literalmente fazer isso para a curva 2, tá? E eu vou fazer rápido, tá? Senão a aula vai ficar bastante extensa. Mas dê uma olhada, tentem fazer essa atividade, ela vai, de certa forma, aplicar todos aqueles conceitos que nós já tratamos. E depois que você pega o sentimento, fica bem mais fácil aplicar em outros problemas, né? Em outros exercícios. Tá ok? Então vamos acelerar agora e fazer o item 2 de uma forma mais rápida.
Então, pessoal, a gente fez de forma expressa, né, rápida, a resolução da questão referente à curva 2, né, que é a que estava faltando, que é essa daqui, é uma curva convexa. Nós aproveitamos, né, basicamente toda a estrutura que a gente já tinha feito para a curva 1, né, algumas alterações, só comentando rapidamente. Inclinações, ó, o ΔI muda, porque vai ficar aí 3 menos I2, isso muda o valor do K, né? Aqui tinha um erro, tá 4.212, né? Eu corrigi, porque nesse caso aqui, ó, vai dar menor que zero, aí eu vou usar essa equação, que não foi o que ocorreu na primeira. Aí estava 4.12, eu coloquei 412 aqui, que é o valor correto, tá bom, pessoal? Só para fazer a correção. E aí, ele calculou um novo G também, ó. Aí trocou 2, 1 pelo 2 e o 2 pelo 3 aqui. Obteve o valor mínimo. Percebo que, considerando geometria e visibilidade, são relativamente próximos, ó. Aqui eu poderia adotar 340, né? Aqui, como foi obtido em relação ao LC. Porém, quando você calculou o estaqueamento com 340, ó, se eu tirar isso aqui, ó, ele vai obter estaqueamentos quebrados. E a questão não pede isso. Inclusive, esse aqui deu negativo. Aí eu atribuí um valor maior para LC, tá? 360, e já corrigiu aqui o estaqueamento, tá? Aí eu obtive a cota do ponto P e V2, que foi obtida daqui, né, pessoal? Utilizando esse triângulo retângulo, tá? Eu utilizei como referência a cota do ponto P e V1, e eu tenho eu quero calcular esse ΔH, né? Mas eu tenho a rampa e tenho também a distância horizontal, que seria 110 vezes 20 menos 80 vezes 20, tá? Considerando os estaqueamentos. Consegui obter aqui, então, o valor dessa cota, né? E utilizando as equações, só fazendo a adequação aqui, pessoal. Aliás, nessa curva aqui, perdão. Aqui, né? Estou aqui, obtive a cota do PVI2, certo? Fiz aqui a alteração, aqui era 1, ficou 2, porque eu estou no segundo trecho, e 3, que eu estou naquele terceiro trecho, tá? Então, eu calculei as estacas dos pontos notáveis PCV2 e PTV2, utilizando a mesma relação que a gente já conhece. Idem para a flecha, né, incluindo a flecha máxima, e também consigo representar a curva, só alterei aqui, né, porque agora eu tenho que considerar como referência zero meu ponto PCV2, que é a origem do eixo X, e aqui eu preciso considerar I2, que é o primeiro trecho, né, a primeira inclinação desse trecho aqui, tá? Fazendo essas correções, eu obtive a curva, né, representei ela graficamente e também obtive as cotas dos pontos notáveis e verifiquei se bateu com o que eu tinha calculado anteriormente, e de fato ocorreu isso, tá? Então deu para fazer, pessoal, deu para resolver a questão, mostrando essas alterações, e eu já deixei no slide, tá, uma tabela onde você, se quiser depois comparar para outros pontos referentes ao estaqueamento, ó, que é exatamente isso aqui, você obtém as cotas aqui do grade, tá, ó. Por exemplo, na curva 1, 515.2 no PC, do PT 522.4, que a gente viu. Para outra curva, eu também coloquei as cotas, 549.6 e 553.20, conforme a gente já viu lá também. Só para vocês, se quiserem fazer algo mais amplo, considerando todas as estacas, né, vocês poderiam também fazer esse cálculo das cotas de cada uma delas, tá? Mas fica como atividade de casa. Então a gente encerra aqui, tá, pessoal? Já ficou longo que só o vídeo. Eu espero que tenha sido produtivo no sentido de mostrar para vocês essa metodologia, né? Uma atividade, se você for fazer no quadro, ela vai ser bastante extensa, mas o MathCAD, ele, de certa forma, facilita os trabalhos. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês em PDF, né? E amanhã, que é sábado, né? A gente terá uma aula síncrona, onde trataremos de aspectos relativos à terraplanagem. Perfeito? Obrigado, pessoal. Até a próxima.